Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo algum aspecto de My Big Toe, de Tom Campbell, que é um físico e estudioso especialista em consciência, né? E tentando trazer algum aspecto dessas ideias, dessa teoria, dessa trilogia, que sejam úteis para você. E eu queria trazer aqui à tona o assunto hoje da incerteza PSI, ok? Então, vou explicar um pouco do que é e por que isso pode ser interessante e útil para você. Logo de cara, eu já aviso que é uma das descobertas de funcionamento da realidade do Tom, que explica por que é mais fácil fazer algumas coisas do que outras, né, utilizando o poder aí da sua intenção, ok? Então, é uma das regras do jogo, uma das regras da programação que atua nesta realidade física material, PMR, como ele a descreve, ok? Então, incerteza PSI, ok? Primeiro eu vou explicar o que é PSI aí. Não se trata de uma sigla de medida de pressão. Como você for no posto de gasolina qualquer, vai estar lá. PSI é uma forma de medição, né, de pressão, mas não tem nada a ver com isso. Isso vem de outra história, ok? Eu não sei se vocês conhecem, né? Talvez os mais novos não conheçam, mas antigamente toda essa questão da parapsicologia existia, né? Eles chamavam tudo que é a parte da ciência que estudava fenômenos paranormais, né? Coisas como telepatia, visão remota, precognição ou previsão do futuro, né? Qualquer tipo de comunicação mental, né? Tipo telepatia, todas essas coisas, né? Eram encaradas durante muito tempo como possibilidades sérias, e são, né? Mas assim, existia um ramo, né, que se chamava parapsicologia, que costumava lidar e estudar esses fenômenos. E isso meio que caiu de moda, né? A ciência hoje em dia é fortemente materialista, elas têm a crença de que a realidade é material, que a realidade é formada por bloquinhos de matéria, né? Apesar da física quântica já ter mostrado que isso não é real, né? E várias outras, né? A física de partículas e tudo mais, né? Tanto que nós aqui hoje sempre falamos sobre My Big Toe, que é física digital, tá? My Big Toe é física digital baseada em duas premissas, consciência e evolução, que descrevem a realidade e tudo que a gente vê dentro do modelo My Big Toe, do mapa, né, da realidade. Então é física digital, ok? Agora, a física tradicional, a ciência tradicional em geral, ainda é coalhada de pessoas muito materialistas, né? Que tem esse paradigma, esse bloqueio mental, essa crença, né? De que as coisas, se não forem materiais, apesar do Big Bang se supor que veio do nada, né? O nada não é material, né? Mas essa crença persiste ainda muito arraigada na ciência, supondo que a realidade é uma realidade objetiva, que o espaço-tempo, que a gente já discutiu aqui outro dia bastante com a May também, né? Que esse espaço-tempo é algo objetivo e que existe lá fora mesmo se ninguém está olhando, né? E os objetos que estão nele também. Mas a realidade é altamente interativa, é recriada internamente, a nossa mente, a nossa consciência, né? Cada um praticamente tem a sua, né? É um par, a pessoa, o observador, em interação com a realidade, onde estão os outros também, né? Então tem o sistema provendo o conjunto do cenário, os outros provendo ações e interações, e a nossa percepção. Esse conjunto, nossa percepção e a realidade aparentemente externa, ela forma pares de realidades. Cada pessoa é um par de realidade com a realidade, ok? Então depende muito da percepção, porque tudo é reconstruído internamente, ok? Como a gente já discutiu em outros vídeos anteriores, faz poucos dias, 2, 3 vídeos para trás, aí também com a May. Então, voltando ao que o tema da nossa conversa aqui, que é a incerteza PSI. Então, está explicado aí o que é PSI. PSI é uma forma que o americano encontrou, né? Porque esse livro é de origem americana, como você sabe, Tom Campbell é um físico americano,
E ele lá, nos Estados Unidos, eles usam PSI para abreviar a parapsicologia, ok? Então, quando está falando de propriedades de PSI, está falando de propriedades parapsicológicas, como antigamente eram chamadas. Então, por exemplo, transmissão de pensamento direto de um para o outro, né? É uma das formas mais conhecidas de estudo da antiga parapsicologia, e que hoje chama simplesmente PSI. Então, e aí ele chamou de incerteza PSI, porque todos esses efeitos dentro do funcionamento da realidade, por exemplo, cura, ok? A cura energética, a cura pela intenção, a cura por qualquer desses métodos que as pessoas oferecem na medicina alternativa, e até a cura pelo efeito placebo, né? O efeito placebo, como vocês sabem, é quando você, por exemplo, tem uma doença qualquer, um mal qualquer, e te é dado um remédio que sejam pílulas de farinha, mas não te contam que é de farinha, dizem que é um remédio perfeito para atuar no seu mal. E aí você toma aquele remédio, segundo vai 1 por dia, 2 por dia, não importa, e você acha que está tomando um remédio, ou uma injeção de água, ou o que seja, mas para você é dito que é um remédio fantástico. E você, com fé no remédio, você sabe que vai se recuperar, porque aquele remédio é bom. E aí você se recupera. Então, na verdade, é um efeito da intenção da recuperação, porque não houve remédio algum, era uma pílula de farinha, era uma ampola de água. Então, isso também é um efeito PSI, vai? Então, é um efeito da mente, da intenção, da consciência. Então, esse tipo todos os efeitos PSI, eles são regulados, em alguma medida, pela programação dessa regra da incerteza aí. Então, isso como é que o Tom chegou a isso, né? Como ele chegou a tudo. Ele pesquisou estados alterados, aprendeu a entrar em estados alterados da consciência, validou para ele e para os colegas dele no laboratório Monroe, né, que isso realmente funcionava, que gerava efeitos reais, né? Porque se ele não tivesse convencido disso, ele não ia perder o tempo dele escrevendo uma trilogia explicando como é que a realidade física funciona e a realidade além da realidade física que dá suporte à realidade física funciona. Foi isso que ele fez usando estados alterados da consciência, usando meditação, viagens, experiências fora do corpo, né? Visão remota, todo esse tipo de coisa para visitar e fazer experiências repetitivas com estas coisas até comprovar para ele mesmo e com os colegas, vários outros que participaram dos experimentos, que isso funcionava e descobrir depois, usando isso, essas experimentações contínuas, como eram as regras do jogo, ok? Então foi assim que ele descobriu que certas coisas você consegue... Bom, a coisa fundamental que ele descobriu é que a realidade da consciência, né, aquela em que nós realmente somos, é mais fundamental do que esta realidade. Então, como eu disse antes, o Big Bang veio de algum lugar. Primeiro que é um Big Bang digital, porque a realidade é informacional, é virtual, né? Mas tudo isso vem de algum lugar. Essa informação que gera essa realidade, essa energia toda que está aí, isso vem de uma realidade mais fundamental, mais profunda, né? Uma forma de descrever isto, que gera esta realidade e da qual nós somos parte, né? O ser que nós realmente somos, né? Como alguns chamam de centelha, no caso aqui é consciência, o Tom trata isso diretamente como consciência, nós somos consciência, parte de uma consciência maior, mais fundamental, que tem um sistema informacional que gera tudo isso que a gente percebe e vê enquanto estamos aqui, através da percepção do avatar, do personagem, ok? Então, isso tudo funciona dentro de regras de programação, porque está lidando com informação, né? Da mesma forma quando a gente está operando um videogame, um simulador de voo, qualquer coisa assim. Okay? Então, isso tem regras na programação, e a incerteza PSI é uma delas. Então, se é uma realidade mental, de consciência e de informação e de percepção, você pode fazer uma série de coisas nelas, mas tem uma série de regras que te limita o que você pode fazer, não é para te constranger, é para que você tenha essa experiência da forma que ela funciona. Essa experiência, isso aqui é como se fosse um laboratório de treinamento, de experiência para realidades mais, para evolução mais rápida. Ele chama isso de um fast track.
né? Este tipo de realidade é gerada pela consciência fundamental porque são oportunidades de avanço, de crescimento muito mais rápidas, né? Muito mais aceleradas em relação a você ficar flutuando como consciência no meio das consciências. Então a gente vem para cá porque isso é uma oportunidade interessantíssima para qualquer consciência evoluir de uma forma mais prática e rápida, porque aqui, pelas regras, né, pelas restrições, existe essa questão de ação, decisão, escolha e consequência. E você vai escolhendo o tempo todo, vai colhendo consequências e vai aprendendo para fazer escolhas melhores. Ou não, né? Você tem livre-arbítrio, você escolheu vir para cá e você escolhe as opções que estão disponíveis dentro daquele personagem que você está habitando a cada momento e vai criando a sua história. Criou sua história até aqui e vai continuar criando daqui para frente através das escolhas. Tudo são escolhas, oportunidades, opções com mais ou menos probabilidade e escolhas que a gente vai efetuando e consequências que a gente vai colhendo. E o principal não são as consequências, né? Elas são apenas consequências. O principal é se você aprende algo com elas ou não, ok? Então você pode atuar com a sua intenção, né, nesta realidade, mas tem algumas limitações. Então esse é o objetivo de falar da incerteza PSI. É que o assunto é vasto, né? Então não é coisa que se... né? Então até para chegar nele às vezes complica, mas vamos direto ao ponto agora. Então, tem coisas que são mais fáceis de fazer aqui do que outras. E a incerteza PSI é o que regula isso. Então, o que é incerteza? Incerteza é quando você não tem certeza de algo. E PSI é sobre as coisas que você pode fazer, né, com a sua intenção, né, com a sua mente, com a sua consciência, e atuando sobre esta realidade. Ok? Por exemplo, se curar de alguma coisa ou ajudar alguém a se curar de alguma coisa, com a sua intenção, através da energia, da imposição de mãos, da metáfora, do método que você escolher, ou que você já tem prática, mas você pode fazer isso. Mas tudo tem limites, ok? E a incerteza é essa. No caso de o Tom costuma dizer que o caso da saúde é supostamente o caso mais fácil, porque é um caso pessoal, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Uma das regras dessa incerteza é o seguinte: se você está fazendo algo pessoal para você, ou pontualmente para uma pessoa que não está em contra o que você está fazendo, porque a força dela sobre ela é maior do que a sua, né? Isso é outra regra, né? Então, o que você está fazendo em especial, pessoalmente para você, tem menos restrições porque não afeta os outros. A incerteza dos acontecimentos é maior porque só depende das suas decisões, né? Então, quanto maior a incerteza, né, por incrível que pareça, é um pouco estranho, mas quanto maior a incerteza, mais fácil de fazer algo acontecer. E assim, doença é uma coisa altamente incerta, que está dentro do organismo, às vezes de forma microscópica, e que ninguém realmente enxerga, salvo com microscópios, com aparelhos, com exames e testes. Mas é uma coisa extremamente pessoal. E como a gente sabe, né, milagres acontecem. Por mais que a ciência não queira, volta e meia tem alguém que está dado com um caso fatal e de repente se recupera. Então não é algo inesperado. Então a incerteza é muito grande. Então tudo pode acontecer. A incerteza quer dizer que tudo pode acontecer. Alta incerteza, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive uma recuperação milagrosa. Ok? Então isso tem alta incerteza. Por isso que curar é pessoal, né? E é mais fácil de executar do que outras coisas, né, dentro desta realidade, né? Então, uma telepatia, uma comunicação, uma visão remota são coisas extremamente pessoais, extremamente factíveis, porque a incerteza é grande, você não consegue ter uma interferência com a realidade, são apenas informações que você praticamente está coletando. Então, isso tem alta incerteza, ok? Então, como na questão da doença, por mais que o médico ponha uma probabilidade X ou Y de uma doença se desenvolver para mal ou para bem, é altamente incerto. O próprio médico não tem certeza, ele tem uma experiência estatística dos casos anteriores, mas cada caso, toda estatística pode ser uma exceção. Então, a incerteza é alta. Então, tudo em que a incerteza é alta, é possível atuar com mais facilidade. Tudo aquilo em que a incerteza é baixa, então vamos dar um exemplo de baixa incerteza, né? Se tem aí na sua esquina uma árvore ou um poste, né,
no quarteirão. Então, você já passou por lá 10.000 vezes, todos os vizinhos passaram, todos viram o poste ou a árvore, ele está seguro lá, fixo, e isso está com baixíssimo grau de incerteza, ok? Aqui, ninguém vai poder, exceto a companhia elétrica, ir lá e tirar esse poste com um guindaste. E vai todo mundo ver e ele pode sair dali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não importa quanta intenção você aplique sobre o poste ou a árvore da esquina, elas não vão desaparecer dali com a sua vontade, com a sua incerteza. Vai ficar salvo sim, fique tranquila, tá bom? Samara, vai ficar salvo. Eu estou postando a explicação e geralmente eu a deixo salvo aqui, não tem problema. Está na sequência com todos os outros vídeos. Então, você, voltando ao fio da meada, a certeza de que aquele poste, porque tantas testemunhas já ouviram ali, né, milhares de vezes, a incerteza é baixíssima, não tem incerteza, existe certeza. Né? A incerteza é baixa, a certeza é alta. Então, existem N testemunhas. E a realidade, ela funciona como se fosse um filme ou uma peça de teatro. Né? A realidade, ela tem o sistema que sustenta a criação da realidade, em conjunto com você e com todos nós, ele tem registros precisos de tudo que está acontecendo a cada momento. Então, no momento seguinte, tem que ser uma continuidade. Isso é 100% de certeza. Né? A certeza é alta, a incerteza é baixa. Então, existe um continuismo, uma continuidade. Então, se a árvore, nesse caso, ou o poste, estão lá e sempre estiveram já há bom tempo, ele não vai sair de lá a não ser por meios físicos, coerentes, que satisfaçam a todos. Por exemplo, alguém vir lá e cortar a árvore ou vir lá com o guindaste e remover o poste, ok? Ele não vai desaparecer só com a sua vontade. Então, não é tudo que você pode fazer. Você não vai fazer isso acontecer jamais, tá? Então, a baixa incerteza, né, ou a forte certeza de que o poste está lá impede que ele desapareça, tá? Então, todo dia, quando alguém vai lá e olha, ele continua lá, salvo que alguém fisicamente remova. Então, eu estou aqui dentro do quarto agora, do escritório, né, fazendo esse vídeo, e eu vou ter que sair pela porta. Eu não posso sair voando pela janela. Né? As regras do jogo, a lei da gravidade, eu não tenho asas, não sou pássaro. Então, assim, não é que, como eu costumo dizer, né, tudo é possível, mas algumas coisas são muito prováveis e outras têm baixa probabilidade. Ok? Então, essa continuidade das regras do jogo e das coisas, né? Por exemplo, que nem no cenário, que elas não vão sair dali, né? Se já existe autotestemunho de que aquilo está ali, né? Elas vão continuar ali, ok? Então, assim, não existe uma intenção sua, uma força de vontade sua, né? Que remova, né, determinadas coisas, porque elas estão ancoradas. A palavra boa que estava procurando é essa, ancoradas. As coisas estão ancoradas no cenário, na realidade, pelo gigante número de testemunhos e conhecimentos sobre aquilo. Né? Então aquilo está preso. Né? Da mesma forma, a gente falou em cura, né? Então esse é outro exemplo na questão da cura. Né? Se você está tratando de alguma coisa, você tem desconfiança que tem alguma coisa, e de repente você tem acesso a alguma medicina alternativa, faça logo algo a respeito disso com a medicina alternativa o mais rápido possível. Porque quando você for na medicina tradicional e usar um raio-x, um ultrassom, ou essas máquinas mais sofisticadas, modernas, que fazem todo esse sistema de imagens, né? Ou que você faça uma biópsia, né? Faça o seu esforço anterior, porque quanto mais pessoas sabendo, com mais meios estiverem sabendo sobre aquilo, né? Quanto mais ancorado na realidade, e você está fazendo baixar a incerteza, porque todo mundo fica seguro. Aí tem uma junta de 20 médicos analisando todos os seus exames de imagem, que estão seguros de que tem algo ruim lá e fizeram uma biópsia. Tudo que você vai fazendo vai ancorando a realidade. Então não torna impossível a sua intervenção, porque ainda existem os milagres. Então todo mundo sabe que de repente um milagre acontece, né? Ninguém sabe como, mas às vezes acontece. Então ainda existe probabilidade. Então a questão da cura, ela sempre é possível, mas
quanto mais ancorado na realidade está, pior. Então, eu não estou sugerindo, e fique claro, que você não faça seus exames, não vá ao médico, nem nada disso. Mas quanto antes você descobre algo e começa a atuar sobre ele energeticamente, intencionalmente, mais fácil é você executar a remoção, porque a incerteza sobre o resultado é grande. E também, ao longo do tempo, você vai piorando, e vai medindo, vai fazendo exames, vai indo em médicos, e a coisa vai progredindo e vai ficando ancorada na realidade. E vai tornando mais difícil o esforço da cura, por exemplo. Ok? Mas isso vale para tudo, né? É que o exemplo da cura acaba sempre vindo à mente. Mas esse da árvore é o seguinte, não vivem os filósofos perguntando se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém vir que ela caiu, ela fez ruído ou não fez? Bom, a resposta para essa pergunta, por mais que estou, é o seguinte, ela não só não fez ruído, como ela nem caiu, né? Se ninguém for lá e constatar, e isso a ciência em grande medida hoje, com a física quântica, também constata isso, que é como eu estava dizendo no início, a realidade é construída aos pares, observador e observado, ok? Tudo que você está observando, você não consegue observar a totalidade da realidade, mas aquilo que você está observando, né, você está ali colapsando e tornando firme, né, com a decisão de observar, você já está interferindo, então você mais a realidade estão construindo a sua realidade. Agora, algo que ninguém está observando não está acontecendo de verdade, é só potencial, é uma informação potencial, uma linha de programa descrevendo que lá no meio da floresta tem uma árvore, mas se ninguém for lá olhar, aquilo não vai ser renderizado, a imagem não vai vir para a tela, vai continuar como uma informação potencial do programa. Então, a materialização, o colapso da onda, a renderização ocorre quando há interação com o observador e com a intenção do observador. Então, e a intenção do observador é sempre mais forte, atuante, consegue realizar mais, quanto mais incerto for o sistema, ok? Aquilo no que você está querendo trabalhar. Eu dei no último vídeo aí o exemplo da questão da eleição, né? Que é outra questão da certeza ou da incerteza, né? A realidade é comum. Então, quando você tem um candidato, todo mundo vai lá e vota, né? E alguns votam em um, outros votam em outro. E uma parte fica insatisfeita e outra parte fica satisfeita com o resultado. Mas você não consegue influenciar para que o resultado dê um que você queira, porque não depende só de você. É você e mais 1 milhão de pessoas querendo influenciar aquele resultado. Então, o seu grau de influência, né, uma parte da regra do jogo fortíssima. O seu grau de influência vai ser mínimo, ele vai existir, mas ele se soma a de todas as outras pessoas. É assim que a realidade funciona, né? É quase como se fosse um esquema de votação. Naquilo que é comum, no que é pessoal, é só seu, né? E de mais alguns parentes próximos que talvez se envolvam com a sua decisão, né? Alguns entes queridos ou não, né? Pessoas próximas que saibam da sua situação, que estejam tentando inadvertidamente ou propositalmente intervir nela. E você também tem um número de pessoas no qual você acaba se envolvendo por interação, né? Mas o principal é o seguinte, o maior comando seu é sobre a sua vida, sobre a sua realidade, ok? Então, é assim que funciona. E a incerteza PSI, ela diz o seguinte, né? Na forma que o Tom a postula, né? Isso não tem nada, não é que não tem nada, mas não é a incerteza quântica, tá? Não é da incerteza quântica, tem a ver, mas não é disso que estamos falando, porque aqui é física digital, ok? Então, é física digital baseada em consciência. Então, se trata daquilo em que você pode influenciar com mais facilidade ou menos facilidade, não é? Então, como eu disse, resumindo, o poste da esquina ou a árvore da esquina, a sua intenção talvez até pudesse removê-lo de lá, mas assim, a probabilidade é baixíssima, porque existem centenas de outras pessoas que têm aquilo como certo, que contam com encontrar aquilo na esquina quando passar por lá. Então, assim, a realidade, ela mantém aquilo firme, forte lá, né, salvo que seja removido por algum meio lógico e aceitável para todos, que é ouvir a companhia de força e luz remover o poste e ouvir o pessoal da prefeitura cortar a árvore e remover a árvore de lá. Então, assim, ele vai sair por meios
lógicos, razoáveis, que as pessoas aceitem, porque senão a credibilidade da realidade ela perde credibilidade. Né? Se as coisas desaparecessem do nada, você nem sabia se elas estavam lá amanhã, como é que você ia acreditar numa realidade dessa? Como é que você ia levar a sério? O problema é esse, porque a gente precisa levar a sério, por conta daquela questão das consequências. É por isso que todo esse mecanismo existe. Né? Isso aqui é uma escola ideal de aprendizado, porque existe causa e consequência. Você toma uma decisão, faz uma escolha, ocorre uma consequência. Que a consequência, a escolha e a consequência são o que te permite extrair aprendizado e crescimento de ser, né? Qualidade de ser. É aí que você cresce a qualidade da sua consciência, porque você percebe como as coisas são, como elas funcionam, o que elas acarretam, e você resolve tomar decisões melhores a partir daquilo que você aprendeu. Ou você desperdiça, sempre lembrando, você não é obrigado a aprender. Você pode passar a vida desperdiçando. Você quer ir para a escola todo santo dia e não sair do primeiro ano, né? Todo mundo pode fazer isso, tanto pode que faz, né? Eles criam aquela regra de passar automaticamente de um ano para outro letivo, e assim, mas passa formalmente, mas a cabeça ficou no primeiro ano e quando sai no último, continua com a cabeça do primeiro. A escolha é sua. Você pode usar, aproveitar bem ou desperdiçar a qualidade dessa realidade, ok? O vídeo vai ficar livre, vai ficar disponível, né? Para quem entrou agora mais recentemente, para quem teve que sair antes que ele terminasse, vai estar aí, vai continuar disponível. Dê uma olhadinha, o resumo da ópera aqui foi o seguinte: nós estamos falando sobre incerteza PSI, explicando o que é isso e como isso interfere naquilo que você pode ou não fazer com a sua vontade, com a sua intenção em termos de criação de realidade. Então, é um vídeo sobre entender melhor as regras do jogo, da criação da realidade, que é conjunto entre nós, o sistema e os outros, daquilo que é comum, e pessoal, onde a gente tem muito mais direção, muito mais controle, naquilo que é pessoal e particular, ok? Então, o que é essa incerteza PSI, né? E que ela, quanto maior o grau de incerteza, né, existe menos âncoras da realidade e existe mais facilidade de atuação, ok? Então, é uma questão de você analisar qualquer coisa que você queira fazer e usar a sua intenção para ajudá-la a acontecer, verifique se aquilo é uma coisa onde você tem um grau maior de eficiência ou de importância naquilo, ou se é algo, né, como eu disse, né, como uma eleição. Todo mundo dá palpite naquilo e a maioria vence, entendeu? Aí você tem pouco poder de impactar, né? Exceto por influência, tá bom? Influência por convencimento, por outras coisas. Mas sim, estamos falando da realidade, do funcionamento dessa realidade virtual, né? E de como a nossa intenção, da nossa consciência do ser que nós somos, pode ajudar a influenciar aonde que isso é mais fácil e aonde que isso é mais difícil. Vale a pena dar uma assistida porque te ajuda a entender um pouco melhor. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu não estou aqui para te dizer que tudo é fácil, né? Ah, faça aparecer um diamante na sua frente. Ah, faça. É impossível? Não. Mas assim, eu nunca vi acontecendo, né? Por quê? É uma âncora da realidade. As coisas não se materializam com essa facilidade, né? Porque existem regras de funcionamento do jogo. Do contrário, a realidade pediria consistência, ok? E por que eu preciso trabalhar? Porque eu preciso interagir, eu preciso sair na rua, eu preciso estudar, porque a regra do jogo, o aprendizado, vem da interação com os outros e com o ambiente, né? Então, assim, se as coisas fossem tão fáceis de realizar certas coisas, né? Todo mundo faria isso e não teria nenhum benefício na realidade, na interação com ela. Volta a estaca zero. Se nós estivermos numa realidade mental, num outro nível de realidade, onde a nossa consciência pode estar, quando não está focada aqui, neste nível vibracional desta realidade, por assim dizer, física, material, onde as regras são rígidas, lá ela pode fazer qualquer coisa. Se eu tô é como um sonho. Imagina, um sonho é um outro nível de realidade, onde a consciência que você está desprendida do corpo e das regras que são válidas aqui. Num sonho pode acontecer qualquer coisa. Você voa. Eu já voei várias vezes em sonho. É muito bom, né? Eu fico feliz da vida quando eu tenho um sonho que eu voo, porque é uma delícia. E você pode voar, porque as regras lá são leves, né? Então você é um ser mental, consciência. E você está se imaginando naquele ambiente e você imagina o que você quiser, né? Agora, em geral, a gente está acostumado, a gente imagina um lugar onde você tem peso e não voa, né? Porque
a imaginação falha, o domínio consciente da imaginação ali falha. Mas se você está tendo um sonho mais consciente, você sai voando, é que nem o Neo no Matrix, não tem limitação, né? Porque o ambiente é outro. Aqui tem limitações, e é disso que a gente estava falando. Como contornar e aonde que a gente consegue contornar ou não essas limitações, tá bom? Isso, bem lembrado, Elis. Obrigado aí pela assistência. Tem um e-book gratuito no nosso site para você baixar. Fique à vontade para baixar lá. Tem vários outros materiais, tem binaurais para ajudar na meditação. E o e-book descreve um pouco mais para quem está pegando de início aí e quiser saber. Baixa o e-book, é curto, é leve, tem imagens, né? Está bem articulado com os prefácios da doutora Mabel Cristina, que nos honrou aí fazendo esse prefácio. E fala um pouco mais sobre My Big Toe e as propriedades da realidade. Então dá uma olhada lá no site e baixa o e-book. E só avisando, né, eu acabei de postar, as trilogias do Tom são disponíveis no site, só que no momento elas acabaram, houve um aceleramento da procura. Novamente eu demorei em relação à procura para tomar as providências e peguei também a gráfica um pouco cheia. Então deve chegar a trilogias novas até a segunda semana de dezembro, ok? Nesse meio tempo a gente ainda tem livros 1 disponíveis para quem quiser comprar o livro 1, começar por ele, fica à vontade. Mas em breve já temos as trilogias de volta lá também. Mas não quisendo comprar nada, baixe o e-book gratuito, veja os artigos, leia lá, compreenda um pouco mais sobre a realidade, tá bom? Obrigado a todos, obrigado Elis pela lembrança e pela dica aí. Foi um prazer falar com vocês.